vaidade, que é própria da natureza pecaminosa, que precisa ser sepultado, que precisa ser vencido na nossa vida a cada dia. Meus irmãos, Paulo orienta essa igreja de Coríntios e a gente percebe, nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Coríntios na igreja e nós estudamos capítulo por capítulo, irmãos, porque nós queremos aproveitar cada ensino apostólico, cada detalhe e aplicar na nossa vida. E o que nós aprendemos que essa igreja, apesar de ser uma igreja cheia de dons, era uma igreja que faltava amor. Faltava amor. Nós vamos ver isso no capítulo 11, no momento da ceia. Nós vamos ver como que Paulo orienta a igreja do perigo dessa ausência desse amor na vida da igreja. O perigo de se não discernir o corpo de Cristo, porque as pessoas estavam desprezando membros do corpo de Cristo, desprezando membros do corpo de Cristo. E é exatamente nesse contexto que Paulo fala da necessidade de discernir o corpo de Cristo, porque se não discernir o corpo de Cristo, Deus vai disciplinar, e já tinha disciplinado alguns, inclusive até com morte. É o que Paulo fala. E aí Paulo caminha mais adiante, no capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, tão importante na vida da igreja. Mas quando chega no capítulo de finalzinho do capítulo de número 12, Paulo dá um conselho e ele vai dizer aqui o seguinte, o versículo 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis, mas agora vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E quando Paulo entra no capítulo 13 para mostrar o estilo de vida que supera os demais, ele começa a falar da excelência do amor. Ah, meus irmãos, se nós pudermos dizer que o Evangelho tem uma marca, então a marca do Evangelho é o amor. O amor é a marca do Evangelho. E todo cristão nascido de novo precisa aprender a valorizar esse fruto do Espírito que é o amor. Precisa aprender a buscar, a amar mais uns aos outros. E Paulo faz menção no versículo de número 1, que mesmo que eu tivesse o dom de profecia, mesmo se eu entendesse todos os mistérios de Deus, algumas pessoas se orgulham porque descobriram, segundo eles, o mistério. Nós alcançamos o mistério que nenhuma outra igreja cristã alcançou. Meus irmãos, isso é de uma tristeza e pobreza espiritual tremenda. Porque o mistério que deveria ser revelado aos cristãos foram revelados aos apóstolos. E os apóstolos revelaram esse mistério à igreja. Basta nós lermos e estudarmos os escritos apostólicos e nós vamos descobrir que o mistério já foi revelado. O mistério da salvação, o mistério da igreja, o mistério do corpo, o mistério de Cristo em nós, que é a esperança da glória.
o mistério já foi revelado pelos apóstolos. Basta nós estudarmos os escritos apostólicos para nós entendermos isso. Mas Paulo faz menção ainda que eu descobrisse todos os mistérios de Deus, porque Deus não revelou todos os seus mistérios, mas ele revelou aos apóstolos aquilo que era necessário, relacionado ao seu projeto eterno de salvação do homem. Isso ele revelou. Mas há muitas coisas que Deus não revelou. E Paulo fala assim, ainda que eu tivesse, todos os mistérios de Deus, se eu não tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Meus irmãos, recentemente eu ouvi um líder, eu vou dizer que com tristeza, porque eu vi um líder, um grande líder evangélico, e esse líder lançando uma maldição na vida de uma pessoa porque tinha falado mal dele. E não é a primeira vez que esse líder se utiliza de palavras de maldição. Isso nos entristece, sabe? Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Devemos amar até os nossos inimigos. Que nós não devemos amaldiçoar as pessoas que nos aborrecem. Nós não devemos desejar mal das pessoas porque elas nos ofenderam ou porque elas não gostam de nós por algum motivo. O amor é a marca do Evangelho e isso precisa estar em nós. Isso precisa ser vivido por nós. Paulo vai dizer no versículo 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alega com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre mantém firme. Olha que coisa interessante, irmãos. Esse é o estilo de vida que Paulo vai dizer que é mais excelente, que supera os demais. Ser bondoso, ser paciente, não ter ciúme em excesso, não ser presunçoso, ou seja, não julgar baseado em aparência, não ser grosseiro com as pessoas, não exigir que as coisas sejam à nossa maneira. Tem pessoas que acham que a coisa tem que ser do jeito dele, e exige que as coisas sejam do jeito dele, e termina relacionamentos porque as coisas não foram do jeito dele. Não sabe se humilhar, não sabe ouvir o outro. Paulo vai dizer que o amor não pode ser irritável. Há pessoas que procuram semear contendas, levanta contendas, é irritável. O amor não pode ser rancoroso, ou seja, odiento, vingativo. Tem pessoas que gostam de querer se vingar dos outros. O amor não se alegra com a injustiça, nunca desiste e nunca perde a fé. Estamos chegando ao final
dessa meditação, porque o que nós estamos lendo aqui para os irmãos é o que está escrito. E isso que está escrito nós precisamos valorizar. E nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para nós vivermos essa realidade. Vivermos de fato essa vida cristã, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. E para encerrar, eu gostaria de falar, ou de ler, para os ouvintes, aquilo que Jesus disse, que está em Mateus no capítulo 6. Depois dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte, no versículo 14, Mateus 6, 14. Se seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Meus irmãos, isso é o que está escrito. Essa é a fala de Jesus. Se nós queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar aqueles que pecam contra nós. Se nós recusarmos perdoar, podemos ter certeza que Deus também não nos perdoará. E o que nós vemos, às vezes, líderes ensinando o contrário disso, dizendo que você só deve perdoar quem está na sua congregação. Quem saiu da sua congregação você não deve perdoar. Meus irmãos, isso é ir além daquilo que está escrito. Isso é ir além daquilo que está escrito. Porque quando Jesus disse essas palavras, ele não disse que você deveria perdoar somente aqueles que são seus irmãos. Não. Ele disse para perdoar aqueles que pecarem contra vocês. E ele deu exemplo disso. Quando ele foi para a cruz, ele perdoou. E ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então, o Evangelho, a marca do Evangelho, é o amor. E nós precisamos aprender a amar, verdadeiramente. Aprender a valorizar a palavra de Deus e o que está escrito. Cuidado, para não ir além da letra. Cuidado. Vamos ficar com o que está escrito, porque o que está escrito é vida para nós. É vida, é crescimento, é maturidade.